Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Primeiro centro de energia, chakra da base da coluna, localização, base da coluna vertebral, cor, branco. Nome em sânscrito, Muladhara, que significa raiz, base ou fundação. Pétalas, 4. Expressão positiva, pureza, alegria, esperança, autodisciplina, integração, perfeição, integridade, nutrição. Expressão desequilibrada, desencorajamento, desesperança, impureza, caos. Parte do corpo, glândulas suprarrenais, instrumento musical, tambor, pedra preciosa, diamante, pérola, zircônio, cristal de quartzo, tradição espiritual, hinduísmo. Por meio da natureza prática, da autodisciplina e da alegria, nutrimos a vida para a integridade. Lição de vida, a união da matéria com o espírito. A ascensão começa ao nível do chão, no nível do centro de energia chamado chakra da base, ou chakra da coluna. Este nome provém da sua localização física na base da coluna, mas ele é também a base, a fundação do nosso desenvolvimento externo e interno. No chakra da base, acessamos a força vital que anima tanto o físico quanto o espírito. Esta energia é o poder criativo do espírito ancorado no corpo físico. O chakra da base representa o ponto de contato com o mundo físico, a natureza e o meio ambiente. O equilíbrio das energias deste chakra é, portanto, fundamental para sermos práticos e eficientes no mundo físico. Quando usadas com harmonia, as energias puras e vibrantes do chakra da base podem prover-nos de esperança, alegria, autodisciplina e integridade. Junto com o chakra da alma, ele participa da atividade da procriação. Este centro de energia de luz branca está associado ao planejamento, à busca pela excelência e perfeição, a externalização dos padrões internos da geometria divina na forma. O chakra da base está associado também à expressão de pureza, harmonia, perfeição, simetria, ordem e as áreas de música, arte, escultura, arquitetura, tecnologia e matemática. Um dos motivos da importância deste primeiro centro de energia é o fato de que a sua saúde e vitalidade afeta todos os outros. A forma como usamos a energia localizada no chakra da base determina se o potencial dos outros chakras permanecerá latente ou será completamente desperto. Algumas pessoas têm maior mestria do chakra da base do que outras, mas todos devemos aprender certas lições. E quais são estas lições e iniciações? Como podemos ter mestria sobre o fluxo de energia que passa por este centro? Vamos apresentar ideias que são trampolins para o seu desenvolvimento futuro. Medite sobre elas enquanto as coloca em prática e aprofunde a sua compreensão sobre como acelerar, equilibrar e purificar as energias deste primeiro chakra, expressando melhor o seu poder interno. 1. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o espírito. Não podemos evoluir espiritualmente sem uma plataforma física segura. Um depende do outro. Às vezes, pela formação religiosa que recebemos em criança,
achamos erroneamente que o espírito é bom e que a matéria é má, ou que as coisas espirituais são boas, mas o corpo é mau. Na realidade, tanto o espiritual quanto o material, no seu estado mais elevado, estão destinados a ser um reflexo do divino. A palavra matéria vem do termo em latim mater, que significa mãe. O mundo físico é a mãe, porque a matéria é o ventre ou o cálice ao qual o espírito desce. A matéria é instrumento do espírito, ela permite que o espírito se expresse. A matéria é como uma flauta e o espírito é como o sopro. Sem a nossa flauta, o nosso instrumento físico, o espírito não pode tocar sua canção através de nós. E cada pessoa tem uma canção única esperando para ser tocada. Outra noção errada é a de que para sermos espiritualizados precisamos nos tornar alheios ao mundo em que vivemos. Mas a verdadeira espiritualidade não se afasta do mundo, ela imbui o mundo físico com o espírito. Devemos participar da vida, mas não devemos nos identificar demais com as coisas materiais. Senão, nos esquecemos de quem somos, seres espirituais, e da razão de estarmos na Terra, para expressar a espiritualidade de maneira prática, enquanto realizamos nossa razão de ser e ajudamos o próximo. Em outras palavras, ser realista e prático faz parte da espiritualidade. No nível do chakra da base, aprendemos a nos relacionar com o mundo da melhor forma possível. Sua iniciação é cuidarmos daqueles pelos quais somos responsáveis e não negligenciarmos as nossas obrigações por estarmos buscando a espiritualidade. Na verdade, a espiritualidade exige que atuemos na arena física. Ela exige que integremos o espírito com a matéria. Ramana Maharishi, um dos maiores mestres da Índia moderna, repreendeu um estudante que queria abandonar o trabalho e a família para servir a Deus, dizendo: renunciar não significa dar todo o seu dinheiro nem abandonar a família. Aquele que renuncia de verdade se mistura ao mundo e expande o seu amor para abraçar o mundo inteiro. É como na fábula de Esopo, em que o astrônomo vagava pela cidade à noite estudando as estrelas. Uma noite, enquanto olhava o céu, caiu num poço profundo. Um vizinho, que afinal escutou seus gritos, disse: por que examinar o céu se não consegue nem ver o que existe aqui na Terra? Outra lição que aprendemos com este chakra é termos uma atitude positiva em relação ao nosso corpo e cuidarmos bem dele. Quando temos uma postura saudável em relação ao mundo físico e ao corpo, somos melhores parceiros do espírito. Se queremos cumprir a nossa missão na vida, temos de ser fortes no nível mental, emocional, espiritual e físico. Deus quer que tomemos cuidado com o nosso corpo, quer que escutemos o que o corpo diz e o que deseja. As pessoas têm necessidades diferentes. Seu melhor amigo pode gostar de comer uma sobremesa deliciosa depois do almoço, uma que você passaria o dia inteiro para digerir. Ou ele pode ter facilidade de passar metade da noite acordado e você não. Ficar em forma espiritualmente significa cuidar bem de você, ter uma atitude positiva em relação ao corpo, alimentar-se bem, exercitar-se, descansar o suficiente e procurar a ajuda de bons profissionais de saúde sempre que necessário. O motivo pelo qual é importante cuidar do corpo consiste no fato de que, no âmbito energético, a condição dele determina, em parte, quanto de energia conseguimos armazenar. Se quisermos ligar uma lâmpada de 110 volts numa tomada de 220, a lâmpada queimará. Da mesma forma, Deus não permite que uma carga de luz de 220 volts passe por você se seu corpo só consegue aguentar uma carga de 110. O cuidado com o físico inclui também a base física.
A casa e o local de trabalho são extensões e expressões da alma, o cadinho onde construímos a obra da nossa vida. Cuidar da casa é também cuidar da alma, diz o terapeuta e escritor Thomas More. Mesmo que tenhamos pouco dinheiro, devemos considerar a importância da beleza no lar. Quanto mais elevado for o nosso ambiente, mais criativos e realizados seremos. Será a minha espiritualidade prática? Sou eficiente com as coisas físicas da vida? Ou tendo a ignorar as necessidades físicas, mantendo a cabeça nas nuvens ou enterrando-a na areia? Quando meu corpo mostra sinais de desequilíbrio, faço tudo o que é necessário para voltar ao equilíbrio? Como posso melhorar meu lar e ambiente de trabalho para encorajar e inspirar minha criatividade? 2. Procuro não me apegar aos meus pertences. A maioria das lições associadas aos 7 centros de energia está relacionada com o equilíbrio. Valorizamos o mundo material como a forma de expressar concretamente a espiritualidade, mas o apego excessivo ao físico pode nos seduzir para o materialismo. Este desafio pode ser mais sutil do que imaginamos. Mesmo a mais pobre das pessoas pode tornar-se materialista se ficar por demais preocupada com os seus bens ou com a falta deles, ou ficar ressentida com quem tem mais do que ele. Lao Tse ensinou: saber quando se tem o suficiente é ser rico. E este suficiente varia de pessoa para pessoa. Um famoso rabino polonês revelou tal verdade a um turista que ficou surpreso ao ver que ele vivia em um quarto onde havia somente um banco, uma mesa e muitos livros. Onde estão os seus móveis? Pergunta o turista. Onde estão os seus? Replicou o rabino. O turista deu de ombros e explicou que não tinha nenhuma mobília consigo porque estava só de passagem. Eu também, respondeu o rabino. Ele sabia que somos todos visitantes no planeta. Se este não é o nosso destino final, por que devemos nos apegar aos nossos bens materiais? Num outro extremo, algumas pessoas acham que não devemos misturar espiritualidade e prosperidade. Tudo depende da nossa definição de prosperidade e da nossa atitude com relação às nossas posses. Será que consideramos nossas posses e recursos como extensões e instrumentos da nossa espiritualidade? Sri Aurobindo, líder espiritual indiano do século XX, considerava o dinheiro como um recurso para nos conectarmos novamente com a fonte divina. Ele ensinava que não é necessário renunciarmos completamente ao dinheiro, da mesma forma que não é saudável nos apegarmos a ele. Toda a riqueza pertence ao divino, e aqueles que a têm são meros administradores dela, não a possuem. Hoje está com eles, amanhã poderá não estar mais. Ao usar dinheiro, considere tudo o que tem, ganha ou traz como pertencente à Mãe Divina. Considere tudo o que tem como dela, e não seu. Não admire os homens pelas riquezas que têm, nem se deixe impressionar pelas aparências, poder ou influência, disse ele. O que é necessário para o meu sustento e o da minha família? Será que me nego coisas de que preciso ou me permito coisas de que não preciso? Quando é que o meu foco nas coisas materiais pode se tornar um empecilho às minhas metas espirituais? 3. Vejo, além das aparências externas, a essência interior. Ao desenvolvermos a mestria no chakra da base, passamos do apego às formas externas para a apreciação da essência interna. Um outro nome para apego às formas externas é idolatria. A idolatria consiste em colocar a sua confiança no cálice que hospeda o espírito, em vez de colocá-la na chama espiritual que habita no cálice. Quando conhecemos uma pessoa, avaliamos sua aparência e vestuário ou passamos um tempo nos sintonizando com as suas qualidades internas? Barry e Joyce Vissel dão um exemplo comovente disso em seu livro Share the Heart. Eles escreveram:
Moisés Mendelssohn, avô do conhecido compositor alemão, era uma pessoa muito pouco atraente. Além de baixinho, era corcunda. Uma vez, visitou um comerciante em Hamburgo que tinha uma filha linda chamada Fringe. Apaixonou-se perdidamente pela moça, mas ela repeliu-o devido à sua aparência desfigurada. Finalmente chegou o momento das despedidas. Moisés reuniu toda a sua coragem e subiu as escadas para o quarto da moça. Ela era uma visão de beleza celestial, mas causou-lhe muita tristeza, porque ela nem mesmo quis olhar para ele. Depois de muitas tentativas de iniciar uma conversa, Moisés perguntou timidamente: Você acredita que os casamentos são feitos no céu? Sim, respondeu ela, ainda olhando para o chão. E você? Sim, eu também, respondeu ele. Sabe, no céu, quando nasce um menino, o Senhor anuncia: Este menino se casará com esta menina. Quando eu nasci, a minha futura noiva me foi mostrada, e o Senhor disse: A sua esposa será corcunda. Então gritei: Ó Senhor, uma mulher corcunda será uma tragédia. Por favor, dê-me a corcunda e deixe-a ser linda. Frenge então olhou-o nos olhos e estremeceu com uma lembrança profunda. Estendeu-lhe a mão e mais tarde tornou-se sua devotada esposa. Naquele momento, ela foi capaz de ver, além das aparências, a essência interior dele. A idolatria e suas sombras, a dependência e a codependência, são especialmente difíceis nos relacionamentos. Num relacionamento saudável, cada parte está segura de si em sua base pessoal. É necessário que assim seja para que elas possam apoiar-se mutuamente. Se uma delas não tiver desenvolvido sua base sólida, o relacionamento não será uma parceria de verdade. Khalil Gibran capturou esta verdade de forma eloquente ao falar do matrimônio. Ele disse: Que haja espaço na vossa junção. Cantai e dançai juntos, e sede alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho, assim como as cordas da lira são separadas, e, no entanto, vibram na mesma harmonia. Vivei juntos, mas não vos aconchegueis em demasia, pois as colunas do templo erguem-se separadamente, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Somos chamados a amar, respeitar e honrar o espírito que se expressa a partir dos outros, mas, se idolatrarmos nosso parceiro, estaremos lesando a nossa senda espiritual, que pede que construamos uma relação pessoal especial com Deus. Este relacionamento não pode ser substituído por nenhum outro e ninguém pode usurpá-lo. Se quisermos colocar alguém no lugar de Deus, ficaremos sempre desapontados. Existe um lugar no ser onde só você e Deus podem ir. Quando idolatramos algo, pessoas ou coisas, excluímos o lado espiritual da vida e Deus pode nos dar uma chamada. Esta pessoa ou coisa pode ser tirada de nós por algum tempo para podermos sintonizar nossas energias no que é mais importante para o nosso crescimento no momento. E quando restabelecemos o equilíbrio, quase sempre podemos ter de volta aquilo que nos havia sido retirado. Como posso lembrar-me de olhar além da aparência exterior para a essência interior? Será que permito que algo ou alguém tome o lugar do meu relacionamento com Deus? Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.